É vídeo legal, pô. Eu me preparo, eu faço assim as paradas de... Isso aí. Fala, galera! Vamos para mais um vídeo do Malhando o Cérebro. Bem-vindo ao nosso canal, se é a primeira vez que você está aqui. Se é a primeira vez aqui, já aperta aqui no botão inscrever-se aqui embaixo. Clica no gostei, deixe seus comentários aqui embaixo, compartilhe o canal com outras pessoas, o link com outras pessoas. Vamos divulgar o conhecimento para outras pessoas. Nós vamos falar sobre a origem da saúde pública no Brasil. Vem com a gente! Bom, como que se deu? Hoje nós temos o famoso SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil. A saúde pública. Existem muitos países que não têm Sistema Único de Saúde. Um deles é os Estados Unidos. Não, a saúde é extremamente privada e paga, né? Se eu não me engano, os países que eu me lembro que tem a saúde pública até então é o Brasil, o Canadá e a Inglaterra. Os que eu me lembro. Por exemplo, o nosso vizinho aqui, a Argentina. A saúde pública deles é só para a unidade básica de saúde, unidade primária. O resto é tudo pago. E é nossos vizinhos aqui de continente, a Argentina. E eu quero falar sobre esse desenvolvimento. No início, para nós falarmos do desenvolvimento da saúde no Brasil, nós precisamos falar do período colonial, quando o Brasil foi descoberto. No período colonial, cada indivíduo se responsabilizava pela sua própria saúde. Ou seja, você estava doente, não tinha médico público, não tinha hospital público, não. Você tinha que pagar um médico, o médico vinha na sua casa e lhe consultava. Se você não tivesse dinheiro, o médico não vinha e não lhe consultava. Era um fato. Então, ou seja, cada indivíduo era responsável pela sua própria saúde. O governo não tinha responsabilidade de garantir saúde para ninguém. Cada um acessava a saúde da forma que podia. Muitas pessoas que não tinham recursos, que não eram ricos, eles utilizavam dos curandeiros, como eu já falei. Os curandeiros eram aqueles caras que tinham conhecimento das ervas medicinais. Eles manipulavam as ervas medicinais e faziam medicamento sem conhecimento medicinal, sem conhecimento técnico, no achismo, na observação, no conhecimento empírico. Muitos se utilizavam dos pajés. Os pajés eram o líder da tribo indígena, que fazia aquelas cerimônias religiosas, aquelas danças religiosas, na tentativa de que alguém se curasse. Não curava, né? Mas eles acreditavam naquilo, né? Isso tinha os boticários. Os boticários eram os pré-farmacêuticos. Eles faziam a manipulação de substâncias químicas à frente da pessoa. Claro, sem um conhecimento fino, medicinal, técnico-científico na época, mas eles faziam a manipulação. Então, quem era rico tinha acesso à medicina, porque tinha dinheiro para custear a medicina. E quem não era rico tinha que alcançar essas outras opções. Os conhecimentos, e era baseado muito em conhecimentos empíricos, costumes culturais, crenças religiosas. Era basicamente isso a saúde do sistema colonial. E também se fazia o isolamento de doentes. Se a pessoa pegasse, por exemplo, uma hanseníase, uma lepra, se isolava ela, porque ela podia contagiar outras pessoas. Não tinha um sistema público de saúde no Brasil. E se tinha pouca fiscalização da higiene pública, ou seja, praticamente não se tinha serviço de vigilância sanitária no Brasil colonial. E também tinha a participação do religioso, das Santas Casas de Misericórdia. O que eles faziam? A Igreja Católica pegava alguns doentes e levava para essas casas, Santas Casas de Misericórdia, e lá tratava dos doentes. É claro, sem medicamento, sem conhecimento técnico-científico, às vezes de forma inapropriada. Para você ter a noção, muitos dos medicamentos, muitas das doenças eram tratadas, os tratamentos não passavam de canja de galinha e caridade. Era o tratamento máximo que essas casas poderiam oferecer para a pessoa. Às vezes a pessoa estava morrendo, eles levavam a pessoa lá só para morrer tranquilamente, sem morrer na rua. Depois, teve a chegada da família real no nosso Brasil. Os franceses tretaram lá com os portugueses, os franceses tretaram com os portugueses ficaram com medo dos franceses e fugiram aqui para o Brasil, a família real. Com a chegada da família real, houve uma estimulação da organização e crescimento no Brasil. Muitas escolas foram transformadas em universidades de medicina no Brasil, ou seja, as primeiras universidades de medicina no Brasil tiveram origem no quê? Tiveram origem no Brasil colonial, com a chegada da família real. E também houve uma melhora
da vigilância sanitária, principalmente nos portos. Interessante, esses portugueses são engraçados, né? Só porque eles estavam no Brasil agora, eles botaram vigilância sanitária, porque muita mercadoria chegava de fora para familiar, então eles queriam ter segurança. Lembre-se, a vigilância sanitária é que garante a qualidade de vida para qualquer brasileiro, para qualquer cidadão brasileiro, um mínimo de qualidade de vida, para qualquer brasileiro. Um medicamento de segurança, um alimento com segurança, e quem faz isso é a vigilância sanitária. Antes do surgimento do SUS, a gente teve a fundação da Lei Eloy Chaves. O que essa lei em 1923 fazia? Era assim, os donos das empresas da época do Brasil estavam vendo que era um prejuízo os seus funcionários adoecerem. A produção parava, causava muitos custos para ele. Às vezes a produção seja uma fábrica de sapato, por exemplo. Se os funcionários dele adoecessem, a produção de sapato ia parar. Isso ia ser um prejuízo para ele. O que ele fez? Fizeram a lei Eloy Chaves, que fazia assim, tirava uma parte do salário do trabalhador e outra parte, quem depositava era o empregador, o dono da empresa. E assim, os trabalhadores de carteira assinada tinham acesso à saúde. Era como se fosse o início da Previdência Social. No governo Getúlio Vargas, ele pegou todas essas CAPs e unificou elas e transformou elas em IAPs. O Instituto de Aposentadorias e Pensões, que tinha a mesma função, ele só fundiu elas para conseguir estender para mais categorias profissionais. Ou seja, só quem tinha acesso no Brasil à saúde no Brasil até então eram pessoas ricas e pessoas que tinham carteira assinada, que essa lei garantia. Antes do surgimento do SUS, o Ministério da Saúde foi fundado em 1953. E na ditadura militar, que se estourou aqui no Brasil em 1966, teve a fundação do Instituto Nacional de Previdência Social, ou seja, o INPS, o precursor total do INSS que nós temos hoje. E tinha a mesma função, eles juntaram todas as IAPs, todos os Institutos de Aposentadorias e Pensões, para conseguir estender esse direito à saúde para mais trabalhadores profissionais. O Ministério da Saúde, na época, ele desenvolvia atividades de promoção de saúde, prevenção de doenças, assistência médico-hospitalar para poucas doenças. Não era para muitas doenças. Só para você ter uma noção, na ditadura militar, o investimento na saúde era apenas de 1% do Tesouro Nacional. A ditadura militar queria desenvolver a segurança do país, a infraestrutura, nem no milagre econômico, que foi um estouro de dinheiro aqui no Brasil, depois ficou a dívida, né? Mas foi um estouro de dinheiro no Brasil, o governo militar só investia 1% do Tesouro Nacional na saúde, ou seja, por parte do governo militar se tinha um descaso com a saúde pública do Brasil. Como eu falei, eram poucas doenças e o Ministério da Saúde ele servia mais às pessoas da zona rural. Ou seja, a mãe de família que não tinha carteira assinada da zona urbana não tinha acesso à saúde. No período militar teve um surto de dengue, meningite, malária, justamente pelo descaso do período do governo militar na época com a saúde pública. Em 1970 você teve o início da reforma sanitária. O que foi a reforma sanitária? Foi um movimento de revolta, de oposição contra a ditadura militar devido ao descaso deles com a saúde. Médicos, profissionais da saúde preocupados com a saúde pública e com a visão excludente, ou seja, a saúde no Brasil só era acesso de algumas pessoas e não para todas. Esses médicos, esses profissionais da saúde, a parte da população começaram a fazer uma revolta durante o período do governo militar, oposições, manifestações, para acabar com esse negócio de saúde excludente no Brasil. E também na época do período militar teve a expansão dos grupos privados e planos de saúde. Por quê? Porque a saúde pública não servia para atender as pessoas. Então as pessoas que tinham dinheiro iam para a saúde privada para ter um acesso à saúde de qualidade. Em 1986, a gente teve a 8ª Conferência de Saúde. Foi um resultado da reforma sanitária. Nessa conferência de saúde, ela é organizada de 4 em 4 anos. E nesse ano de 86 foi discutida a proteção social com garantia do direito e saúde integral, cura e prevenção sem exclusões, sem discriminações, independente de ser ou não. Ou seja, nessa conferência foi discutido que a saúde no Brasil devia ser garantida para todo o cidadão brasileiro, ou homem ou mulher, independente de qualquer circunstância. A saúde tinha que ser garantida pelo governo. Aí, dessa conferência em 86, a gente chegou na Lei 8080, da Constituição Federal
de 88, que é a Lei Base da Saúde, que diz: a saúde é direito de todos, é dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviço para a promoção, proteção e saúde e recuperação da saúde. Ou seja, nessa Constituição que foi promulgada em 88, que é a Constituição vigente até os dias de hoje, ela diz que é dever do Estado garantir saúde para todo cidadão brasileiro. É Constituição. É uma lei constitucional. Aí nós chegamos no SUS de hoje. O SUS, nossa, beleza. Serviço Único de Saúde. É um dos maiores serviços públicos de saúde do mundo. Entende? A complexidade que o SUS tem hoje não tem em outros países. Muitos brasileiros reclamam assim pela organização do SUS. Sabe por que o nosso SUS não é melhor? Às vezes por falta de investimento e também porque o Brasil é um país continental. O Brasil sofre um pouco com o gigantismo. São muitas pessoas para uma demanda X do serviço público. Mas todo brasileiro devia levantar a mão para os céus e agradecer porque nós temos um serviço público de saúde. Eu mesmo eu sofri um acidente na minha cabeça, fiz 2 cirurgias por conta do SUS, fiz tomografia, medicamento, tudo foi por conta do SUS. Como a minha professora disse, o SUS é o pai de todos aqui no Brasil. Para vocês terem a noção, o SUS preconiza o acesso integral, universal e igualitário à população brasileira. O SUS ele trabalha para a prevenção e promoção da saúde e recuperação, o tripé da saúde. O SUS vai desde um simples atendimento ambulatorial, um exame de sangue, um exame de urinas, a transplante de órgãos. Teve um africano que ele veio fazer uma cirurgia aqui no Brasil, recentemente. Um transplante que a cirurgia era caríssima, do transplante de órgão que ele precisava, se eu não me engano era o coração. E ele veio aqui e teve acesso a essa cirurgia e a um medicamento também que era caríssimo pós-cirurgia, ele teve acesso pelo SUS aqui no Brasil. O SUS ele vai desde um transplante de órgãos, distribuição de medicamentos e o financiamento do SUS. Você pode perguntar, mas de onde vem o dinheiro do SUS? Ele é tripartite. Parte vem do governo federal, parte vem dos estados e parte vem dos municípios. Cada esfera do governo, seja a federal, seja a estadual, seja a municipal, eles contribuem para o orçamento e o financiamento do serviço público de saúde no Brasil. O serviço público no Brasil ele é descentralizado. Porque se ele fosse todo centralizado, todas as ações de saúde no Brasil estariam centralizadas no Ministério da Saúde. Já tentaram fazer isso, não deu certo. E aí eles descentralizaram. Hoje nós temos o secretário de saúde estadual, o secretário de saúde municipal. Ou seja, em cada esfera do governo, seja a federal, que é o ministro da saúde, seja a estadual, o secretário estadual de saúde, ou seja, o secretário municipal de saúde, ele é responsável por organizar o serviço de saúde, seja do município, seja do estado, ou seja, a nível federal. Não é só o governo federal que tem que, ou não é só o Ministério da Saúde que tem que se encarregar de tudo. Nós temos várias órgãos e instituições trabalhando também junto com o SUS, uma delas é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e nós temos também o tripé da saúde, que é a função do SUS. Ele tem que garantir a promoção da saúde, e o que é a promoção? É o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida. É você fornecer informações para a população de como ela cuidar da saúde dela. Um exemplo, não deixe água parada nos terrenos da sua casa, porque pode servir de criatório para o mosquito da dengue. Quando eles estão fornecendo aquela informação para você, já é um ato do Serviço Público de Saúde para promover saúde entre a população. Quando ele diz, faça exercícios físicos, porque os exercícios físicos previnem as doenças crônicas. É um ato de promoção da saúde. E proteção da saúde? Proteção da saúde são as ações desenvolvidas para a prevenção de doenças. Trabalhando e enfrentando fatores de riscos para evitar o adoecimento da população. O que pode se encaixar na promoção da saúde? Vacinas, atividades físicas que previnem doenças crônicas, aplicação de flúor para conter cáries nos dentes, e o outro é a recuperação da saúde. A recuperação da saúde são as ações para tratar de usuários que já são doentes. Então, promover é você dar informações para a população para ela cuidar, atuar também na qualidade de vida dela. Por exemplo, não beba bebida alcoólica sem limites, porque você vai causar cirrose no seu fígado. Não use cigarro,
quem tem, por exemplo, a pessoa que tem câncer não use cigarro, porque o cigarro é um agente cancerígeno e pode causar câncer em você. Essas informações que o governo disponibiliza você é promoção da saúde. Agora, as campanhas de vacinação, por exemplo, a vacinação contra a gripe, contra a malária, esse tipo, é uma promoção da saúde. Essas campanhas de prevenção das doenças e recuperação da saúde, o cara já está doente, o indivíduo já está doente, aí o serviço de saúde vai pegar ele para recuperar ele daquela doença. Esse é o tripé da saúde. O SUS ele vai desde a unidade primária até a unidade mais complexas do serviço de saúde. Nós temos o BSF, as unidades básicas de saúde da família, são esses postinhos que você vê na sua cidade. Ela é o setor primário da saúde do SUS. Aí nós temos centros especializados, hospitais públicos de todos os níveis e de complexidade. Um exemplo, o Albert Einstein em São Paulo, que é um hospital de alta complexidade. O hospital de base que nós temos aqui, no Brasília. O SUS ele fornece atendimento de urgência e emergência. Detalhe, qual que vem primeiro? A urgência ou a emergência? Quem é que vem primeiro? O E ou U nas vogais, né? A, E, U. Não, né? A, E, I, O, U. Então, a emergência é atendida primeiro, depois a urgência é atendida. É um macete para você decorar isso. Então, do serviço de emergência e urgência, nós temos a parte móvel, que é o SAMU, e nós temos a parte fixa, que são as UPAs, as unidades de pronto atendimento. Nós temos laboratórios, hemocentros, a Anvisa, que é a Vigilância Sanitária, e assim vai. Nós temos o serviço de saúde privado, que é de livre atuação. Por exemplo, as unidades privadas, as particulares, elas podem pôr os preços que elas querem pelo serviço de saúde dela. É livre a atuação delas para impor o preço que elas querem botar para poder trabalhar no serviço de saúde. Nós temos a saúde suplementar, que são os grupos privados de saúde, são os planos de saúde. Mas, no entanto, eles sejam privados, eles são regulados pela ANS, a Agência Nacional de Saúde, e são regulados pela Anvisa, a Vigilância Sanitária, e pelo Ministério de Saúde e pelas secretarias de saúde, sejam as estaduais ou sejam as municipais. Sabe, a relação público e privado, como é que funciona? A hemodiálise é um serviço muito caro. É um serviço muito caro que exige uma estrutura, exige um maquinário. Não tem como o serviço público de saúde garantir a hemodiálise para toda a população brasileira. Não tem, porque é muito caro, é inviável, é inconcebível pensar. Não tem como conceder um serviço tão caro para as pessoas, para toda a população brasileira de forma gratuita. Então, o Ministério da Saúde ele aproveita o serviço privado para que ele forneça esse serviço de hemodiálise para as pessoas que precisam. É claro, o Ministério da Saúde entra com algumas sanções de impostos com algumas isenções de impostos sobre a rede privada, para que eles possam melhorar o preço da hemodiálise, e assim quem precisa de hemodiálise tem acesso no serviço privado. É um exemplo. Nós temos a Lei 8080, que é a lei que garante saúde de todos, na Constituição, que diz que é direito do Estado garantir saúde a todo cidadão brasileiro. Nós temos como que o serviço do SUS se organiza? É assim, nós temos a atenção primária. A atenção primária são as UBS e as UBSF, as Unidades Básicas de Saúde e as Unidades Básicas de Saúde da Família. Ela é o setor primário. Uma pessoa ficou doente, ela vai primeiro para lá. Ela não vai logo para o hospital, ela vai primeiro para lá para tratar, para que se for um caso simples, já resolve ali no setor primário da saúde. Aí, se for um caso de urgência e emergência, aí se tem o SAMU, que é a parte móvel das urgências e emergências, e tem as UPAs, as unidades de pronto atendimento, que serve nos casos de urgência e emergência. Nós temos a atenção psicossocial, que são as CAPs, que é a parte do Serviço Público de Saúde que cuida dos tratamentos psicológicos. E nós temos também, primeiro é o nível primário do SUS. Tem o nível primário, aí tem o nível secundário, tem o nível terciário e o nível quaternário, que são hospitais de alta complexidade. Aqui no Brasil nós temos a RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, que o Ministério da Saúde vai e faz uma seleção ele faz uma pesquisa primeiro no Brasil, para ver quais são as doenças que acontecem mais no Brasil. A partir daquela pesquisa, daquele censo que eles fazem, você seleciona os medicamentos essenciais que não podem faltar no Brasil.
A Rename é isso, a Relação Nacional de Medicamentos a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Nós temos o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, que é um documento que estabelece critérios para o diagnóstico de doenças ou de agravos à saúde. Ou seja, o médico faz uma prescrição, mas o que trabalha no âmbito do SUS, ele já tem esse documento que vai meio que preconizar como que ele vai diagnosticar aquela doença. Nós temos o Formulário Terapêutico Nacional, que é um formulário nacional que diz tudo sobre o medicamento. Efeitos, contraindicações, para que é usado, a posologia. Quando eu falo posologia é o tempo de tratamento, se é de 15 em 15 dias, se é de um mês, se é de 5 dias. Nesse formulário terapêutico nacional tem tudo sobre os medicamentos que compõem a Rename, a Relação Nacional de Medicamentos do nosso país. E assim que o SUS foi se desenvolvendo no Brasil, são 500 anos de história, desde o Brasil colonial até o desenvolvimento do SUS. Só para vocês terem uma noção, o Brasil é uma referência mundial no transplante de órgãos, o Brasil é uma referência mundial na distribuição de medicamentos, o Brasil é uma referência mundial em tratamento de medicamentos antirretrovirais. Um desses antirretrovirais são os medicamentos que combatem o vírus do HIV. O Brasil aqui, na Anvisa, nós temos a CEMED. A CEMED é um órgão da Anvisa que controla o preço máximo dos medicamentos. Ou seja, todo medicamento que sai da indústria, ele já tem que passar o valor para a CEMED. E ele não pode botar nem acima daquele valor, nem abaixo. Que se a CEMED souber multa em cima do fabricante. Já na Argentina não tem. Na Argentina, o farmacêutico vai vender o medicamento o preço que ele quiser, porque não tem esse serviço de controle. Então, assim foi o desenvolvimento do nosso SUS, da nossa saúde pública. Espero que você tenha gostado. Deixe os comentários aqui, deixe as perguntas aqui embaixo, clica no gostei, se inscreve, compartilha esse link com outras pessoas, que aqui tem um pouco de história, 500 anos de desenvolvimento da nossa saúde no nosso país. E até a próxima!